Estava fazendo a minha meditação diária hoje e eu me deparei com um texto de Deuteronômio capítulo 9, do versículo 23 em diante, quando Moisés expõe a Israel um episódio onde Deus deu uma ordem clara a eles e eles desobedeceram o Senhor. Isso é o que Moisés fala para eles lá, olha. Ele diz assim, olha. Quando também o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos dei, rebeldes fostes ao mandado do Senhor, vosso Deus, e não crestes, e não obedecestes à sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Vocês sempre foram rebeldes. E essa rebeldia é ainda um resquício de incredulidade. Deus fez muitos milagres. Deus forneceu a esse povo tudo o que era necessário, todas as provas suficientes para que eles crescem, para que eles confiassem e obedecessem ao Senhor. Mas eles sempre foram teimosos, desobedientes, rebeldes, incrédulos. Nunca, de fato, saíram do Egito, experimentaram a trajetória do deserto e sempre foram incrédulos. Tem gente assim na igreja hoje. Veio do mundo, se batizou na igreja, mas no coração continua incrédulo, continua rebelde. Não obedece ao Senhor, não muda, não segue as exigências do Senhor quanto ao viver cristão. E Moisés lembra então o povo de que, mesmo diante da incredulidade deles e da desobediência deles, Moisés intercedeu por eles e, na sua intercessão, Moisés rogou ao Senhor que poupasse Israel. E Moisés então lembra a eles que foi a intercessão de Moisés diante de Deus que preservou Israel e livrou eles de um destino cruel. Isso me fez lembrar do ofício sacerdotal de Cristo, que, dentre outras coisas, ele intercede pelos seus discípulos e pela sua igreja de um modo geral. Por exemplo, em Lucas, capítulo 22, versículo 31, o Senhor Jesus diz para Pedro que Satanás reclamou eles para peneirá-los. E aí o Senhor Jesus diz assim, mas eu roguei por vocês. Então aqui é um texto que mostra que o Senhor, ele, no versículo 32, né? Lucas 9, 22, 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, quando a gente vê depois Pedro retornar para o Senhor, depois de ter negado a ele, por que ele fez isso? Porque a sua fé não desfaleceu totalmente, porque o Senhor rogou por ele. E há vários textos que falam da intercessão de Cristo. João 17, versículo 20, fala que ele orou ao Pai, não só pelos aqueles discípulos, mas por aqueles que iriam crer ainda, ou seja, isso inclui a nós. Romanos 8,34 também fala que ele agora está junto ao Pai e de lá intercede pela sua igreja, e essa é a segurança que a sua igreja tem de não se perder no caminho. Essa é a garantia que a igreja tem que o cristão tem da sua salvação. Também Hebreus 7, 25, também 1 João capítulo 2, versículo 1, que João fala para a igreja. Eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai. Agora eu quero apenas deixar claro que a intercessão de Cristo é em favor dos crentes, dos seus, da sua igreja. Veja, Moisés não
intercedeu lá no texto de Deuteronômio pelas nações pagãs e incrédulas que adoravam deuses, outros deuses. Ele intercedeu por Israel, o povo que Deus libertou, com quem Deus fez aliança. Jesus também intercede pelos seus discípulos e pela sua igreja. E essa é a garantia que a igreja tem, que o crente tem da sua salvação, é saber que, mesmo sendo falho, mesmo às vezes desobedecendo, podemos contar com a intercessão de Cristo e pela intercessão dele ter a nossa fé fortalecida, nos assegurar de que o Senhor, e não nós, mas o Senhor vai nos manter firmes na caminhada por misericórdia e graça. Eu quero então, com isso, incentivar você e estimular você e dessa forma também edificar sua vida com essa segurança de que se você é crente no Senhor Jesus, você pode contar com a intercessão de Cristo. Claro que isso não significa que você possa viver a Deus dará e que você não se preocupe em viver uma vida santa. Se você é cristão genuíno, você não vai viver em pecado. Mas quando você pecar, você tem um advogado diante de Deus, você tem um intercessor diante do Senhor, que é o nosso Salvador. Ele não é só Salvador, ele também é intercessor pelos seus. E eu gostaria de com isso também, falar para você que está na igreja e que experimentou tanta graça, tanta bondade, tanta misericórdia, tanta bênção de Deus, mas que não nasceu de novo. Até se batizou, até talvez tenha cargos na igreja, mas não nasceu de novo, não obedece, não muda, é teimoso ou teimosa, é desobediente, é incrédulo ainda. Cuidado. A intercessão de Cristo. Existe o tempo da oportunidade, mas isso vai acabar. Quando o Senhor Jesus voltar, ele não virá como um cordeiro que veio para morrer, ele virá como alguém que vem punir os que se mantiverem incrédulos. E você, que ainda não colocou a sua confiança e a sua esperança no Senhor Jesus, faça isso enquanto é tempo. E você vai poder contar com a intercessão dele em seu favor. Deus te abençoe.